E aí, galera, tudo certo? Olha só, vamos tratar hoje aqui de um tema que pode ser cobrado em prova de direito constitucional, prova de direito tributário e prova de processo civil, tá? Então é um tema multidisciplinar, mas que como tem a ver com direito constitucional, eu resolvi trazer aqui para vocês, tá? O tema já está na tela aí e é um tema bem recente na jurisprudência do Supremo, é o cancelamento da súmula 563 do STF, tá? Isso aí foi debatido na ADPF 357, que foi julgada no dia 24 de junho de 2021. Um julgado bem recente, que certamente vai aparecer nas próximas provas, tá? Bem, o que é que essa súmula diz? Ou melhor, o que ela dizia, já que ela foi cancelada? Ela dizia que o concurso de preferência, a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do CTN, é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1 da Constituição Federal. Basicamente, então, era um enunciado sumular que dizia que o concurso de preferência previsto no CTN, isso também se aplicava ao concurso de preferência previsto na Lei de Execuções Fiscais, é compatível com a Constituição. Tá? Era uma súmula que falava, pode aplicar o concurso de preferência. Bem, o que é que fala o CTN e a Lei de Execuções Fiscais? Como é que esse concurso de preferência está previsto? Veja, o concurso de preferência é aquele que ocorre quando a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estão cobrando a dívida ativa do mesmo devedor. Tá? Então, quem é que vai receber primeiro? É a União? É os Estados? É o Distrito Federal? É os municípios? Quem vai receber primeiro? E aí o CTN e a Lei de Execuções Fiscais dizia que a União deveria receber primeiro. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui de um concurso de preferência na cobrança da dívida ativa. Tá? Olha só o CTN. Ele falava aqui no 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou a habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Aí vinha o parágrafo único, e era aqui que estava previsto o concurso de preferência. Tá? O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, tá? O concurso de preferência na cobrança judicial do crédito tributário. Na seguinte ordem, e aqui ele falava a ordem de preferência de quem receberia primeiro. A União, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os Estados, Distrito Federal e territórios, conjuntamente e pro rata. Em terceiro lugar, na última preferência, os municípios, conjuntamente e pro rata, na última colocação, no último lugar para receber o crédito. A Lei de Execução Fiscal trazia uma disposição muito semelhante, mas sem restringir a cobrança do crédito tributário. Olha só, ela falava, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Tá? Artigo 29, né? Aí vinha o parágrafo único desse artigo e falava a mesma coisa do parágrafo único do artigo 187 do CTN. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. Aí, o primeiro lugar, União e suas autarquias. Segundo lugar, Estados, Distrito Federal e territórios e suas autarquias conjuntamente e pro rata. E em terceiro lugar, os municípios e suas autarquias conjuntamente e pro rata. Então, tanto no CTN quanto na Lei de Execuções Fiscais, a União recebia em primeiro lugar, depois Estados e Distrito Federal e, por último, os municípios. O que aconteceu? Esse parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais e o parágrafo único do artigo 187 do CTN foram impugnados na ADPF, que a gente viu aqui no comecinho, ADPF 357. Nessa ADPF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esses dispositivos não foram recepcionados pela Constituição Federal. Lembrando que são dispositivos anteriores à Constituição Federal e por isso tinham que ser objeto de ADPF e não de ADI, tá? Bem, decidiu que não foram recepcionados pela Constituição Federal e, consequentemente, que a súmula 653, que a gente viu agora há pouco, não, ou melhor, 563, súmula 563, que a gente acabou de ver aqui, não é compatível também com a Constituição Federal, de modo que ela teria que ser cancelada, tá? Teria que ser cancelada. E ela foi cancelada nesse julgamento. Mas qual foi o fundamento? E é aqui que entra a nossa disciplina, né? Aqui que entra o direito constitucional. Mais precisamente, né, nos temas que a gente estuda, no capítulo que chamamos de organização do Estado. Tá? Quando a gente estuda a organização do Estado brasileiro,
a gente vê que o Brasil é uma federação. Numa federação, todas as entidades têm autonomia, sem hierarquia entre elas, mas sim com uma repartição de competências. E aí, lá no artigo 19 da Constituição, estão estabelecidas algumas vedações a todas as entidades federadas, a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Dentre essas vedações está a proibição de quê? De que qualquer das entidades federativas estabeleçam preferências entre si. Tá? Olha aqui o que fala o artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Preferências entre as entidades federadas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Perceba o seguinte, esse inciso 3, ele impõe um dever de se observar a isonomia tanto entre os indivíduos, entre as pessoas, né? Não pode criar distinções entre brasileiros, quanto entre as entidades federativas. Não se pode criar preferências entre os entes que integram a federação. Por conta disso, a gente não pode ter uma preferência na cobrança da dívida ativa. E é por isso que o Supremo julgou não recepcionados pela Constituição Federal de 88 o parágrafo único do artigo 187 do CTN e o parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6830 de 80, a Lei 6830 de 80, e cancelou a súmula 563, que dizia que esse concurso de preferência, que essa preferência aí, era compatível com a Constituição. Na verdade, essa súmula foi editada com base em entendimento firmado quando em vigor constituições anteriores do Brasil. Tá? Na Constituição de 88 não é permitida essa preferência porque o artigo 19 proíbe que haja o estabelecimento de preferências entre as entidades federativas. A isonomia no ordenamento jurídico brasileiro deve ser observada entre as pessoas e entre as entidades federativas, tá bom? Então é isso, fiquem atentos, esse tema vai ser cobrado nas próximas provas, com certeza absoluta, não tem dúvida alguma disso. Quando houve a superação da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, eu vim aqui comentar, que era aquela que falava sobre o controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas. Né? Também uma súmula editada antes da Constituição de 88, mas que vinha sendo considerada como em vigor ainda e que foi superada recentemente. Agora, com o cancelamento da súmula 563, certamente vai aparecer em prova isso. Porque a superação do entendimento da súmula 347 já apareceu nas provas, tá? Já apareceu, por exemplo, na prova da PGE do Rio de Janeiro. Então fiquem atentos, essas mudanças jurisprudenciais são sempre muito cobradas nas provas, tá? Se quiserem trocar uma ideia comigo, sugerir alguns temas, falar sobre outros assuntos, vão lá no meu Instagram, o perfil é @professor Francisco Braga. Tenho sempre o maior prazer em conversar com vocês. Tá bom? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.